Bom dia, gente. E aí, tudo bem? Que Deus abençoe nosso dia, que possamos desfrutar daquilo que Ele tem reservado para nós, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nessa manhã eu estava orando a Deus, e me veio assim muitos pensamentos em relação à segurança, em relação a nós estarmos tranquilos neste mundo, nesta vida, com tantos acontecimentos. E Deus ele me deu uma palavra, ou várias palavras, vários textos da palavra de Deus sobre confiança. E eu comecei a me perguntar, em que nós estamos seguros? Como podemos estar seguros neste mundo? Como podemos estar seguros nessa vida? Como podemos ter confiança em alguma coisa? Como podemos ter confiança, de uma certa forma, em alguém? Diante, meus queridos, de tantas coisas que têm acontecido no mundo, as pessoas não têm como mais se sentirem seguras neste mundo enquanto estiverem aqui. Se sentirem seguras enquanto estiverem olhando para esta terra, para as pessoas, para as situações. Por quê? Quantas catástrofes têm acontecido no mundo, não é verdade? Todos os dias nós ligamos a TV e vemos terremotos, e vemos enchentes, pessoas que diziam que há 50 anos moravam em tal local e nunca tinha acontecido aquilo e agora está acontecendo. Aí eu te faço uma pergunta: estamos seguros nesse mundo? Estamos seguros nessa vida? A resposta, infelizmente, é clara. A resposta é só uma: não estamos seguros. Eu te faço uma pergunta: em que ou em quem você tem colocado a sua confiança? Em que? Porque dependendo de como for a sua resposta, meu querido, você vai ter muitas tristezas, muitas desilusões nessa vida. Nós precisamos olhar para Deus. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. A nossa confiança ela precisa estar tão somente no Deus que criou o céu, que criou a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que formou todas as coisas. Porque quando a tempestade vier, quando a luta vier, quando os problemas vierem, nós vamos estar seguros nele. Nós vamos ter esse bote salva-vida, nós vamos ter essa âncora, nós vamos ter em quem nos apoiar. E esse alguém, queridos, precisa ser infalível. E essa pessoa infalível é somente o Senhor Deus, Jesus, o seu Espírito Santo, somente nele. Então eu queria trazer uma palavra para você neste dia sobre confiança. E quando me vem essa palavra na minha mente, né, confiança, em quem você tem confiado, como está a sua confiança, comecei a vasculhar e os textos que tinha na palavra de Deus sobre confiança eram inúmeros, muitos textos. Então não teve como a gente assim. Separei só alguns para que possamos estar meditando. Nós precisamos confiar em quê? Confiar na graça de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, na proteção, nas misericórdias, no perdão, na providência, no amor. Então nós temos muitos atributos desse Deus maravilhoso que nós podemos depositar e colocar nossa confiança. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, porque temos o Senhor. Em Salmo 115, no versículo 9, diz assim: Israel, confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Aqui o salmista falando da proteção que ele tem em Deus. Nós devemos colocar essa confiança nele, por quê? Porque é Ele que nos ampara, é Ele que nos protege. Tudo nessa terra, meus queridos, vai falhar. Tudo nessa terra vai sucumbir. Mas se a nossa confiança ela estiver nesse Deus, nós estaremos seguros. Salmo 62, 8. Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Talvez você tenha essa necessidade de buscar alguém, uma pessoa para estar derramando o seu coração. E por muitas vezes você se frustrou, confiando nessa pessoa, sabe? Contando a sua vida, contando a sua história, pensando que talvez essa pessoa ela pudesse te trazer um refúgio, te trazer um acalento, e talvez você tenha sido decepcionado, decepcionada. Mas saiba que Deus, Ele jamais vai nos decepcionar, jamais vai nos desamparar. Então, quando sentimos essa necessidade, nós temos alguém em quem confiar. E nós podemos derramar o nosso coração perante esse Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Né? O que é refúgio, querido? É aquele socorro que nós precisamos naquele momento certo, naquela hora certa. Deus, Ele quer ser isso na nossa vida. Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida, mas precisamos ter Ele como nosso refúgio, depositar nele a nossa confiança. Parece algo tão simplório que eu estou falando aqui, tão simples, não é verdade? Mas na verdade o que acontece? Os dias passam, né, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, e às vezes sofremos porque não confiamos em Deus, esquecemos que temos um Deus em quem podemos confiar, esquecemos que temos um Deus em quem podemos derramar o nosso coração. Então, querido, isso precisa ser uma prática na nossa vida, para que possamos ter paz. Salmos 84:12 diz assim: ao Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que confia em Ti. Então o salmista ele tinha essa convicção no seu coração. Então muitos versos da palavra de Deus. O Salmo aqui ele vivia momentos de tristeza, de agonia, de guerra, de tribulação. E essa confiança ele pôde exercitar no Deus dos exércitos, no Deus da sua salvação. Então nós podemos e precisamos aprender com o salmista Davi, porque feliz é o homem que em Ti confia. Querido, você quer ser feliz? Confia no Senhor. Confia nele para tomar suas decisões. Confia nele para gerir os seus negócios. Confia nele para conduzir a sua casa, a sua família. Ele tem palavras de sabedoria para te ensinar. Ele tem palavras de sabedoria para te conduzir por este caminho. Porque sozinhos, meu querido, nós não conseguimos. Salmos 55:22. Confia os teus cuidados ao Senhor. Olha que coisa mais tremenda. E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos no nosso próprio braço, na nossa própria força, meus queridos, nós somos abalados. Por quê? Porque nós somos pequenos demais para esse mundo tão grande. Nós somos pequenos demais para tantas lutas, para tantas adversidades, para tantos problemas, para tantas assolações que podem sobrevir sobre a nossa vida. Então, sozinho você não consegue. Você precisa da ajuda desse Deus que te criou. Você precisa da ajuda desse Deus que te formou a sua imagem e semelhança. Então, tenha o Senhor, confia nele, porque Ele vai te suster, Ele te susterá, ou seja, Ele vai ser alguém que vai te apoiar. Você vai ter esse apoio, você vai ter, sabe, esse alguém que vai te fortalecer, que vai te conduzir por este caminho. Então, meu querido, seja feliz, confie no Senhor. Confia a Ele os teus cuidados, confia a Ele a tua vida. E você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Ele jamais vai permitir que o justo ele seja abalado. Às vezes nós somos abalados por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos, confiamos em alguém em que não deveríamos confiar, confiamos na nossa casa, confiamos nas nossas riquezas, às vezes nem rico você seja, mas no pouco que você tem você confia. Talvez você não tenha confiança em nada mais, a não ser naquela poupançazinha que você tenha lá no banco. Meu querido, isso tudo pode passar. Isso tudo nós podemos perder. E se isso acontecer, você com certeza vai ser abalado. Com certeza você vai ser frustrado. Mas se você confiar no Senhor, vai ser diferente.
E essa certeza no nosso coração, o Espírito Santo, ele nos dá. Porque se nós confiamos nele, ele nos transmite essa segurança, ele nos passa essa certeza de que aconteça o que acontecer, nele nós estamos bem, nele nós estamos seguros, de forma que nós não seremos abalados de maneira nenhuma, como disse aqui o salmista. Salmo 112, 7 diz assim, ó, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Você está livre das más notícias? Porque enquanto estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Nós teremos adversidades. Nós teremos angústias, nós teremos problemas. Então, quando nós colocamos essa confiança em Deus, o nosso coração ele fica firme. Quando a notícia ruim ela vem, a primeira coisa que nós olhamos é para o Senhor. A primeira coisa que nós olhamos é para Deus. E nos firmamos nele, seguramos nele. E o nosso coração ele não se atemoriza, ele fica firme. A Bíblia fala de uma história de Davi e Golias. Eu acredito que você já tenha ouvido essa narrativa. E nós vemos que Davi ele não olhou para aquele gigante. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Todo mundo aterrorizado com o tamanho daquele gigante, com as afrontas que aquele gigante ele fazia contra o povo de Israel. Mas Davi, na sua pequenez, ele era um menino inexperiente ali na questão da guerra. Os seus olhos estavam no Senhor, no Deus de Israel. Ele pôde chamar aquele gigante de incircunciso. Quem é este incircunciso que afronta ao Deus vivo, ao Deus de Israel? Ah, meu querido, nós precisamos ter essa certeza do nosso coração, porque gigantes se levantarão para nos afrontar. Problemas se levantarão e só está começando o princípio das dores. Só está começando e o seu coração, a sua vida, precisa estar firme no Deus que criou todas as coisas, no Deus que te formou a sua imagem e semelhança. Eu sempre friso isso porque Ele é um Deus que nos conhece, Ele é um Deus que nos formou e Ele quer nos tratar como filhos amados que somos. Então, nós precisamos tomar posse disso, dessa paternidade de Deus para a nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele nos formou, desse cuidado de Deus, como eu disse no início, desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia, dessa proteção, desse perdão todos os dias. Meu querido, se nós confiarmos em Deus, os nossos olhos estiverem nele, não importa o gigante que se levantar, porque os nossos olhos estão postos em alguém maior que todas as coisas, em alguém que é maior que qualquer gigante, em alguém que é maior que qualquer problema, em alguém que é maior que qualquer adversidade. Né? Então você conhece essas frases aí, né, que dizem por aí, né? Não diga como é que é? Para o gigante, né, o tamanho, não diga para o gigante o tamanho do seu problema, uma coisa assim que falam por aí, eu nem sei falar, mas diga para o gigante o tamanho do seu Deus, é isso aí, pronto, o final é esse. Então, nós precisamos dizer para os problemas o tamanho do nosso Deus, né, o seu poder, aquilo que Ele pode fazer e operar. Que essa fé, que essa certeza, que essa confiança, ela invada o seu coração nesse dia, como tem invadido o meu nesta manhã, como o Senhor tem ministrado no meu coração. Confia nele, você jamais será abalado. Então o seu coração ele não vai se atemorizar. Salmo 27, 3 diz assim, ó, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que tamanha confiança, meu querido, tinha o salmista Davi nesse Deus. Que se uma guerra se levantasse contra ele, já parou para pensar a proporção que tem uma guerra? Então é algo assim grande aos nossos olhos humanos, mas ele disse que ainda assim o meu coração ele não iria ter medo, não ia ficar com medo, porque ele confiava no Senhor, porque a confiança dele estava em Deus.
Então o Senhor nos convida nesta manhã aqui. Pode se levantar contra nós, seja lá o que for, seja qual o problema, seja qual for a doença, seja qual for a dificuldade, o gigante, ele tão somente nos manda olhar para ele. Olhe para mim, confie em mim. Se eu estou contigo, eu sou poderoso para te livrar. Se eu estou contigo, eu sou poderoso para te salvar. Então, meu amado, é essa a palavra de Deus para nós neste dia. Eu sei que é algo assim, falar é fácil. Falar é muito fácil, querido. Mas se esta palavra estiver no nosso coração, se essa certeza estiver no nosso coração, nós vamos praticá-la. Nós vamos olhar para o Senhor, sim. O nosso coração não vai se atemorizar, porque a nossa vida, a nossa segurança está no Senhor, que criou, que formou todas as coisas. Então, creia nessa palavra, tome posse dessa palavra nesse dia. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Não dá para confiarmos em nós mesmos. Não dá para confiar no nosso coração, porque a palavra diz que ele é enganoso. Não dá para confiar na nossa força, porque ela é limitada, nós somos falhos. Não dá para confiar no nosso governo, não dá para confiar no nosso dinheiro, não dá para confiar naquilo que temos, naquilo que possuímos. Não dá para confiar na nossa sabedoria, naquilo que achamos que sabemos. Porque existe um Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ele é insondável, ele é conhecedor de todas as coisas. É nele que nós devemos confiar. É na sua palavra que nós devemos, colocar o nosso coração, a nossa confiança, porque a palavra de Deus ela não será abalada. Tudo aquilo que temos de Deus não vai ruir, mas se confiarmos em nós, no nosso braço, na nossa força, nós seremos, meus queridos, confundidos e abalados. Porque o que é o homem, o que somos nós, para que venhamos a colocar em nós mesmos a nossa confiança? Não somos nada. Nós somos pó, nós somos cinza. E a palavra de Deus segue dizendo que em Provérbios 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverderão como a folhagem. Quantos confiam, querido, naquilo que têm? Quantos têm a riqueza como seu Deus? Então, muitas pessoas estão se decepcionando. Por quê? Porque o dinheiro acaba. A saúde, ela acaba. Não é verdade? Quantas pessoas tentando salvar a sua própria vida, confiando no dinheiro que tem. Trocando o coração, trocando o rim, tentando de todas as formas, mesmo assim, não conseguem. Por quê? Porque fazem do seu dinheiro, fazem de tudo aquilo que possuem, a sua riqueza, o seu bem maior, a sua confiança está nisso. Esses com certeza cairão, querido. Mas a palavra de Deus diz aqui, que os justos, eles reverderão como a folhagem. Então as folhas muitas das vezes podem cair, ou existem momentos de inverno, aquele momento em que não estamos tão bonitos assim, tão aparentemente verdes, mas a palavra de Deus, o Senhor diz que nós voltaremos a brotar, que nós voltaremos a dar fruto. Por quê? Porque estamos em Deus, porque estamos no Senhor. Meu querido, se você está passando um momento difícil na sua vida, e a sua vida está em Deus, está no Senhor, sabe que você está plantado junto a essa corrente de águas, que no tempo certo você vai dar o fruto, que no tempo certo você vai florescer, que no tempo certo tudo vai mudar, essa estação ela vai passar, como tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que aqueles que confiam no Senhor, que permanecem no Senhor, eles não passarão, Eles ficarão para sempre. Nós, uma hora, estaremos muito bem, floridos, verdes. Em outra hora nós vamos estar, como que alguém olhar para nós vai dizer assim, morreu, acabou, para esse aí não tem mais jeito. Mas mal sabem eles que
a nossa raiz, ela está perto dessa corrente de águas, que ali nós estamos recebendo este alimento, esta água, essa força que não vem de nós, mas vem do Senhor, que vem da sua palavra. Então você é essa pessoa. Continue confiando no Senhor. Continue olhando para Ele, que você não vai ser confundido, que você não vai ser abalado. Provérbios 16:3 diz assim, ó, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, confia no Senhor os teus pensamentos, as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos em Deus, nós temos uma visão clara das coisas que estão acontecendo. E quando nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo, nós nos sentimos seguros porque nós temos um Senhor que tudo vê. Nós temos um Senhor que está enxergando tudo. Nós estamos seguros na palma das mãos de Deus porque nós resolvemos e decidimos colocar nele a nossa confiança. Ah, meus queridos, é muito bom andar com esse Deus. E nesse contexto de Provérbios 16:3, que fala que o homem ele pode fazer muitos planos, pode fazer muitos projetos, ele pode idealizar muitas coisas. O salmista segue dizendo que a palavra certa vem da boca de Deus. Ou seja, você pode fazer tudo, você pode se planejar, você pode se organizar, você pode traçar uma meta, mas a palavra certa, a resposta certa vai vir sempre da boca de Deus. Vai ter que fluir, vai ter que seguir sempre segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na verdade nós não somos donos de nós mesmos. É o Senhor quem comanda a nossa vida. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então a palavra de Deus ela está aqui. Ela está em papel, esse livro maravilhoso e sagrado, mas também está aí no seu celular. Você pode baixá-la aí e meditá-la nela dia após dia. Você pode receber esse alimento diariamente na sua vida, querido. Ela é pura. Não existe nada na palavra de Deus que venha contaminar a nossa vida, que venha nos trazer confusão. Muito pelo contrário. Ela traz à luz aquilo que está escondido. Ela nos revela aquilo que precisamos saber e entender para vivermos nessa terra, neste mundo. Então confie na palavra de Deus, confie nos seus ensinamentos. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha que palavra tremenda, meu querido. Ele vai nos conservar em paz. Então o Senhor ele quer conservar a sua vida em paz. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar nele. Porque o Senhor ele é uma rocha eterna. O Senhor ele jamais será abalado. Então deposite essa sua confiança no Senhor. Não confie no seu braço, não confie na sua força, não confie no tempo, nas estações, não confie nesta terra, não confie no mundo, porque tudo passa. Mas aquele que permanece, aquele que confia no Senhor, aquele que tem o seu propósito firme nele, ele permanece perpetuamente. Ele não se abala, porque diz aqui que o Senhor ele é uma rocha eterna. Já parou para pensar o que é uma rocha eterna? É uma rocha que não muda, é uma rocha que não quebra, é aquela segurança que está ali, que está firme o tempo inteiro. Então, meu querido, tudo pode passar, tudo pode ruir, mas o nosso Deus, ele permanece firme. Então, confia no Senhor. Você quer ter paz no seu coração? Confia no Senhor, porque vai vir as más notícias e você vai continuar firme. As catástrofes vão acontecer e você vai continuar firme. Você vai ver na TV tantas coisas acontecendo, mas o seu coração não se atemorizará. Por quê? Porque você confia em Deus, você vai estar firme. Então nós precisamos ter essa confiança, essa certeza, nesse tempo em que estamos vivendo, querido. Confia no Senhor perpetuamente.
porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, aquele cujo propósito é firme. E esse propósito ele precisa continuar firme no nosso coração, porque às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, e às vezes nós tendemos a nos abalar, mas não se abale. Continue firme no seu propósito, continue com o seu olhar firme no Senhor, que você não vai ser abalado, você não vai ser confundido. Jeremias 17:5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui é aquela pessoa que confia na sua força, que confia no seu braço, deixa que eu resolvo, deixa comigo, né? Ah, meu querido, essa tua força ela é vã. A Bíblia fala que muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor nos faz um convite, confia nele, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todas as vezes que o nosso coração ele se apartar do Senhor, todas as vezes que o nosso coração ele for colocado em coisas materiais, em coisas dessa vida, em coisas dessa terra, nós vamos correr um grave risco, meu querido, de ruir, de nos perder, de sermos confundidos, de sermos derrotados, de sermos infelizes. Então, meu querido, seu coração, meu coração, ele precisa estar nesse Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eu falo isso porque quando nós falamos, nós atualizamos a nossa mente no poder desse Deus, né? Se Ele criou todas as coisas, se Ele fez todas as coisas, Ele é poderoso para cuidar de nós. Ele é poderoso para nos guardar de todo mal, de todo perigo. E eu queria terminar esta palavra recitando esse salmo que é 125, no versículo 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Você com certeza já ouviu esse salmo, e talvez até professe ele diariamente na sua vida, mas muitas das vezes não coloca em prática, não colocamos em prática. Hoje é o dia, meus amados, de colocarmos em prática, de acendermos essa confiança no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Já parou para pensar como que é um monte? Os montes de Sião não se abala. Ele está ali, ele está firme, mas ele permanece para sempre. E essa é a vida que Deus ele quer nos dar, meu querido. Nada vai nos abalar, nada vai nos ruir, nada vai nos derrotar, porque estamos no Senhor. A nossa confiança, ela está nele. O nosso corpo, a nossa carne, o que temos aqui, isso tudo pode se perder. E se você coloca a sua confiança, coloca a sua vida nessas coisas, com certeza você vai ser abalado, vai ser confundido. Mas se você colocar a sua vida, a sua confiança no Senhor, não tem como você ser destruído, não tem como você ser abalado, porque a sua vida está nele, a sua confiança está nele. E como fica a minha vida aqui? A sua vida vai ser conduzida e andada segundo a vontade de Deus, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, meus amados, existe esse segredo de vida com Deus que nós precisamos entender e aprender. A partir do momento que a nossa vida está em Deus, a nossa vida vai seguir segundo os padrões que Ele estabeleceu para nós. E o que precisamos fazer é fechar os nossos olhos, nos colocar nas mãos de Deus e deixar Ele nos conduzir, deixar Ele nos levar nas asas do Teu Espírito, confiando nele, tendo confiança nele tão somente. Essa é a vida que Deus ele tem para nós. Essa é a vida que eu quero compartilhar com você nesse dia, porque é assim que Deus nos chama para andar, querido. Se nós confiamos nele, devemos nos colocar diante dele e falar: Senhor, me leve, Senhor, me conduza,
Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça à minha volta, mas a minha vida está nas suas mãos. Me leve, me conduza, eu confio em Ti. Porque de mim mesmo eu nada sou, de mim eu nada tenho. Não tem como eu confiar em mim, mas os meus olhos estão em Ti. Amém, meu querido? Receba essa palavra nesse dia. Exerça essa confiança no Senhor. E você vai ver que tudo vai ser diferente na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.